Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Em Ti Mesmo, e diz assim: Tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer da criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prossegue nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade de seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti, para alguma coisa deves confiar em ti mesmo diante dele. Aí está, meus irmãos, mais um belo ensinamento trazido pela pena do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emanuel, fazendo aqui uma abordagem sobre as palavras de Paulo aos Romanos. Aqui Paulo exalta a necessidade da confiança em nós mesmos. E o nosso irmão Emanuel disserta sobre esse tema, nos falando sobre a necessidade de que possamos ou devemos ter a confiança em nós mesmos. Porque Deus confia em nós. E nós devemos ter confiança nessa confiança que Deus tem em nós. Porque, em verdade, se nós não tivéssemos que realizar nada, Deus não confiaria em nós. Mas nós já chegamos até aqui. Olha quanto que nós avançamos na idade das cavernas até aqui. Isso porque nós fomos realizando, fomos crescendo, fomos nos construindo. E essa construção, ela é baseada, sobretudo, na condição de experiências próprias. Cada um de nós vai ter a sua experiência própria e vai ter a resolução que melhor cabe dentro do seu entendimento para resolver o problema que o aflige. Assim, se Deus confia na nossa capacidade, por que nós não confiaríamos em nós mesmos? Adianta, por um acaso, ficar chorando leite derramado, esperando que a fé de Deus venha nos suprir a nossa incompetência, a nossa incapacidade, a nossa inércia? Não. Nós aqui estamos para aprender. E aprender significa estudar, raciocinar, praticar. E se nós, no âmbito dessas tarefas, não tivermos confiança em nós, nós não seremos capazes de realizá-las.
A vida é pródiga em oferecer oportunidades para raciocínio, para aprendizado e para crescimento. Pergunte para uma pessoa de mais idade sobre as experiências que ela teve na vida. Ela vai dizer, não foi fácil, mas eu venci. Eu passei por muitas dificuldades. Veja bem, eu passei por muitas dificuldades. E ainda está passando, e ainda vai passar, porque até que não cesse a nossa manifestação nesse corpo físico, nós estaremos usufruindo das oportunidades de aprendizado, sejam elas a nível físico, seja realização, sejam elas a nível de raciocínio, sejam elas a nível espiritual, a nível de compreensão, de elevação. São valores que nós vamos adquirir ao longo da nossa jornada. E esses valores fazem parte do nosso crescimento. Tudo que nós aprendemos aqui, nós vamos levar para o mundo espiritual, como riquezas que nós conquistamos aqui. Porque essas são as verdadeiras riquezas, aquelas que nós conquistamos aqui. São os valores, são os aprendizados, e isso nos diferencia uns dos outros. Porque enquanto uns não têm fé, não têm confiança em si próprio, outros se atiram de forma arrojada, buscando aprender, compreender, praticar, realizar, crescer, evoluir. Essa é a diferença entre os seres que aqui se encontram encarnados. Agora, as pessoas costumam dizer que existe duas fés, a fé humana e a fé divina. Eu, respeitosamente, vou discordar da questão fé humana e fé divina. Para mim, as duas são uma e a mesma coisa, pois o direcionamento que nós damos naquilo que acreditamos é que se torna fé, é que se torna valores que nos dá confiança, que nos dá força interior, que nos dá convicção para realizar ou acreditar em alguma coisa. Na questão humana, nós precisamos de convicção, de acreditar em nós, na nossa capacidade, na nossa competência, para que os momentos se apresentam diante de nós como desafios. Na questão divina, nós devemos ter fé nas promessas que Deus nos faz através das palavras de Jesus. Aí sim, nós estaremos raciocinando através do entendimento mais profundo, mais elevado, por crermos, por termos fé numa vida futura, baseado no nosso crescimento aqui, no aproveitamento das experiências que nós passamos e vivenciamos aqui, no aprendizado que nós tivemos de aqui estarmos praticando e aprendendo como evoluir, como crescer, estipando assim os erros, as dúvidas e ficando com os acertos, já com os raciocínios formados, com as ideias concretizadas, com o quadro pronto em nossa mente. É como um engenheiro que vai projetar uma casa. Ele começa por um desenho, mas aí, ao longo desse desenho, ele vai aplicando as técnicas, os conhecimentos que ele adquiriu em uma faculdade para aprimorar os detalhes, para colocar as medidas, para colocar os fundamentos, para colocar a segurança, para colocar a estética e tudo mais. Se ele não tivesse confiança naquilo que ele faz, naquilo que ele acredita, naquilo que ele aprendeu, como ele faria? Assim somos nós também. Cada um, dentro do seu nível de entendimento e compreensão, deve buscar essa confiança em si próprio para realizar as suas obras. Avançar nesse caminho significa crescer. Crescer significa evoluir.
nessa evolução, nós fatalmente vamos subir os degraus que precisamos para alcançar patamares mais elevados na nossa caminhada espiritual. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos iluminem e nos fortaleçam, para que possamos ter sempre a capacidade de fazer as escolhas corretas e, sobretudo, fazendo as escolhas corretas, confiar na nossa capacidade, no nosso entendimento, na nossa compreensão para realização e prática desses conhecimentos. Fiquemos com as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.